Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala, na sua Santa Liturgia, do Evangelista São Mateus, capítulo 21, versículo 33, 43 e do 45 ao 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apredejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará daqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto a seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um outro povo que produzirá os frutos dele. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que eram deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. Esta parábola, ela vem intitulada Lavradores homicidas. Como Jesus inicia dizendo: ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre, e tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Aqui a gente vê o que Deus fez através dos profetas que vieram antes de Jesus e foram apredejados, assassinados, excluídos e rejeitados. Por fim, o pai, no seu grande amor, diz: eu vou mandar meu filho vão respeitá-lo, vão ouvi-lo. No entanto, a gente escutou na parábola que aqueles lavradores dizem: eis o herdeiro, vamos matar e agora a herança será nossa. Ou seja, meus irmãos e irmãs, nós não podemos querer nos apossar ou apoderar daquilo que é de Deus. Deus, na sua infinita bondade, quis precisar da humanidade, quis precisar de cada um de nós para que a mensagem da salvação chegasse a todos os corações. Deus nos deu livre-arbítrio
E como um Deus que deseja ser amado, não por uma força maior, sendo Ele, Deus, poderia assim o fazer, nos deixa livre, porque o amor que agrada o coração de Deus para com Ele é um amor livre. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Deus quer que a gente tenha um amor e, tendo esse amor, gere no nosso coração um temor, que é diferente de medo. Temor é eu fugir daquilo que desagrada o meu amado, porque eu amo, porque eu não quero desagradá-lo em nada. Aqui o Senhor, volto a dizer, o Pai confiou, ele partilhou com a humanidade as tarefas na sua vinha, na sua igreja, para que esse trabalho na vinha do Senhor, ao mesmo tempo em que trabalhamos, possamos ser e permitir ser trabalhado pela grande misericórdia e o amor de Deus no nosso coração, que vai transformando a nossa vida. E na medida que trabalhamos na vinha que alimenta, nós também somos aqueles contribuidores pelo alimento espiritual na vida dos nossos irmãos. Como disse, Deus sendo Deus, não precisa de ninguém. Deus sendo Deus, é Deus. Não há outro superior a Ele. Ele tudo pode. Mas Deus, Ele quer que nós o amemos livremente. O amor tem que ser verdadeiro. O amor tem que ser livre, tem que ser sincero. Por isso Ele confia a cada um de nós trabalhar na sua vinha e espera a cada um de nós que possamos dar frutos. A vinha é dele, não é minha, não é sua. Somos apenas operários, trabalhadores na vinha do Senhor, na igreja do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com isso nós devemos entender e compreender que a igreja de Cristo, ela é de Cristo e assim, sendo de Cristo, Cristo no seu grande amor, ao entregar a vida pela igreja, que aí tem Cristo como esposo e a igreja como a esposa, e aquele que se entrega, que dá a vida por ela, ele abre as portas através do coração misericordioso dele, para que toda a humanidade possa congregar, possa estar na sua igreja. Lá em Mateus 16, versículo 18, ele vem dizer a Pedro que edifica nele a sua igreja. E essa igreja, ela não faz exclusão de ninguém. Ela não exclui ninguém. Essa igreja, ela tem lugar para todos. Todos. A igreja não rejeita ninguém. Jamais se ouviu dizer que a igreja desprezou o pecador, rejeitou aquele que peca. A igreja, seguindo os ensinamentos fielmente, ela segue fielmente os ensinamentos do Senhor, ela abomina o pecado, mas ama o pecador. A igreja, na sua grande misericórdia e atitude de mãe que é, ela banha o filho, assim como a mãe banha o recém-nascido na banheira, e joga a água suja fora. Não joga água suja com a criança fora. A mãe tira a criança que lavou e joga a água suja fora. É assim que a igreja faz. A igreja nos acolhe, pecador, e na sua grande misericórdia, nos sacramentos, que são diversos sacramentos, por excelência, o sacramento da penitência, em que a gente vai ao confessionário, confessa os pecados e ali arrependido é perdoado pelo sacerdote que persona Cristo, e aí recebemos a absolvição, e assim essa água que lava, tira o pecado, e fica ali aquele homem, aquela mulher, amado e amada por Deus. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E nesse amor livre, porque Ele não é obrigado a nos amar, Ele nos ama livre, Ele quer que esse amor também nos impulsione, nos contagie de tal forma que a gente seja livre. É aí onde entra o livre-arbítrio,
porque Deus não quer que a gente o ame forçado, Deus não quer que a gente faça nada forçado. Você não é obrigado a tê-lo como seu único Senhor e Salvador, você não é obrigado. Mas na medida que nós fomos tocados pela graça, fomos evangelizados, recebemos essa palavra e ela foi entrando no nosso coração, e que acontece na nossa vida aquele processo chamado conversão, mudança de rota, onde a nossa vida ela não segue mais aquele caminho que seguia, começa agora a seguir o caminho que nos conduz à palavra de Deus. Aquela vida ela vai sendo transformada pela graça da palavra anunciada. E aí, meus irmãos, a grande misericórdia do Senhor que entra no coração do pecador, transformando, limpando, lavando das impurezas do pecado, faz também daquele homem, daquela mulher, um instrumento de sua misericórdia. Deus concede dons. Quantos irmãos, não só sacerdotes, não só na classe do clérigo, mas também os leigos, em que a gente consegue perceber e ver tantos dons, abundância de dons, que consegue chegar a tantos corações pelo anúncio da palavra e que pessoas se convertem, volta à Mãe Igreja. Mas nós não podemos em momento algum achar que nós somos dono de alguma coisa. A igreja não é sua, a igreja não é minha para dizer quem entra, quem sai. Eu não posso aqui me comportar na casa de Deus, na vinha do Senhor, como aquele que diz, os frutos são meus, é eu que mando, é eu que dito, é eu que digo. Não. Se produzimos frutos, os frutos é para o Senhor. Não é para nós, é para o Senhor. Esses lavradores, quando viu a vinha produzir, eles disseram, aqui é nosso, aqui é nosso. Não vamos mais entregar àquele senhor que viajou e que nos arrendou a vinha. Aqui o que nós produzimos é nosso. Quando chega, segundo a parábola do Senhor, outros servos da casa daquele senhor para dizer àqueles lavradores, vim aqui em nome do meu senhor, pegar aqui a metade do trabalho, como foi combinado no arrendamento desta vinha. Eles dizem, não, aqui agora tudo é nosso. E aí começa a bater, espancar e até matar. E muitas vezes acontece isso dentro desses trabalhos da vinha do Senhor. Começa a se bater, começa a se espancar e, consequentemente, matar. Às vezes não fisicamente, mas mata no coração, mata com a língua felina, difamando, falando coisas ruins do outro, meramente porque eu não quero compartilhar, eu não quero ceder espaço. É nosso, é minha, e a vinha é do Senhor. A vinha é do Senhor. E Ele colocou cada um de nós ali com uma missão, uma função, produzir frutos para Ele, frutos que Ele vai cobrar, frutos que Ele vai buscar em mim e em você. E quais frutos nós estamos dando? Quais frutos nós estamos produzindo? E aí fica essa reflexão para mim, para você. Ao longo do tempo, do meu estar na igreja, do meu engajamento, qual fruto eu estou dando? Primeiramente na minha vida, que mudou, que eu deixei. Como está a minha vida? Como está a minha caminhada com Jesus? O trabalho ou o ministério que eu estou exercendo está atingindo corações? A palavra que me foi confiada, eu estou sendo fiel, anunciando-a incansavelmente, e ai de mim se não anunciar, se o dom foi me dado, diz o apóstolo Paulo.
A quem muito se deu, muito se cobrará. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso que nós não permitamos que o sono da indiferença àquilo que Jesus quer de cada um de nós possa nos deixar surdos, cegos e mudo. Surdo de não ouvir o que o Senhor está falando constantemente, incessantemente. Cegos para não querer ver o que Deus tem realizado em nosso favor. E mudos porque também não queremos testemunhar, não temos disponibilidade para anunciar. As minhas preocupações, os meus negócios, o meu lazer, a minha vontade, ela é em primeiro lugar. Se sobrar tempo, aí eu posso ir fazer alguma coisa na messe, na vinha do Senhor. Se não, então, meus irmãos, minhas irmãs, essas duas realidades, uns que querem se apossar e outros que são indiferentes. Uns que querem se apossar e dizem que é meu, ninguém entra, só nós manda e é nós segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui não muda nada, fica toda a vida nós e não podemos mudar. Toda a vida esses mesmos lavradores, não vamos abrir espaço para que outros venham. E aí quando o Senhor procura fruto, até briga com o próprio dono da vinha, esses ousam fazer. E a outra realidade daqueles que vão aos poucos, ficando indiferente, ficando mornos, frios, e aí não tem mais tempo para trabalhar na vinha do Senhor. Aqueles que estão desestimulados, aqueles que estão desacreditados, aqueles que foram muitas vezes até feridos, rejeitados ou até mesmo espancados, maltratados de certa forma. Aqui quando nós trazemos para a realidade de hoje, não o espancamento de bater, de ferir fisicamente ou a morte, de matar, tirando mesmo aí a vida, matando a pessoa, mas o espancamento da língua felina que muitas vezes calunia, o espancamento da indiferença, o espancamento de fingir que não está vendo o outro, que o outro não existe. E aí eu posso não matar fisicamente, mas vou matando no meu coração e matando, levando uma difamação do irmão para o outro, matando o irmão também no coração do outro. Isso é maléfico, maligno. E quem procede dessa forma não está sendo filhos da luz, mas filhos das trevas. Está se comportando como esses vinhateiros, esses lavradores, homicidas, cruéis. E diz a palavra que o Senhor diz assim: eu vou mandar meu filho eles vão respeitar. E quando eles veem o filho, o que é que eles dizem? Eita, o herdeiro, é ele mesmo que nós queríamos, vamos matar e acabar logo com isso e tudo é nosso. E eles acharam que estava tudo ali consumado. Matemos e agora tudo é nosso. E aí diz que aquele Senhor veio com sua cólera, com sua ira, que desencadeou sobre aqueles lavradores homicidas e os matou a todos sem piedade. Então isso, meus irmãos, vem nos falar do lado justiça de Deus. Deus é amor, Deus é amor. O amor de Deus é superior a tudo. E Deus é justiça. A justiça de Deus é superior também a tudo. Aqui foi o primeiro momento, misericórdia, compartilhar dos seus dons, compartilhar das graças, e mais do que essas graças que vêm do céu, transformar a nossa vida, ele diz: eu te dou o dom de graça, recebeste graça, daí, vai, como instrumento meu levar essa graça a outros irmãos. Esse primeiro momento. Agora o segundo momento é a cobrança, onde o Senhor, ele se apresenta diante de nós como justiça. E aqui diz que não vai ter mais misericórdia. Quando se fala que o Senhor, esse Senhor sem piedade mandou matar a todos, é que quando o Senhor vier, não é que ele não seja piedoso,
mas é porque findou o tempo de misericórdia. Findou o tempo da graça. Ele agora vem como justo juiz. Então nós estamos vivendo entre o primeiro e o segundo tempo, ou seja, Jesus veio e nós estamos vivendo aqui primeiro tempo, Jesus veio, segundo, esperando a segunda vinda do Senhor. Primeiro tempo aqui que nós estamos vivendo, primeiro, e aí andando para o segundo tempo, e aqui nesse meio, primeiro e segundo tempo, até o Senhor vir, nós estamos vivendo o tempo do Kairos, tempo da misericórdia, tempo da graça de Deus. Então se converta enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Renuncia tuas obras más enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Jesus vem. Ah, mas ele pode tardar a vir. Ele pode até não vir no meu tempo aqui na terra, mas eu vou ter que me deparar com ele de um jeito ou de outro. Quer ele venha ou eu vá. Ou seja, quer o meu tempo, o seu tempo, que tem data de validade, se vença. E aí iremos nos comparecer diante desse justo juiz. E aqui o Senhor vem dizer também na palavra que pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E não é diferente também nos dias de hoje. Às vezes aquelas pessoas mais rejeitadas, mais excluídas, e aí onde Jesus disse, em outra palavra, cuidado que os pecadores, as prostitutas, vão vos preceder no reino dos céus enquanto que vocês vão ficar para trás. A gente vê hoje em dia tantos testemunhos lindos de tantas pessoas que vê tanta experiência negativa no alcoolismo, prostituição, viciado de droga, de tantas coisas que fizeram a experiência do Senhor. Hoje são pessoas cheias da graça, abençoadas e levando essa missão. Posso citar aqui diversos testemunhos para que você possa pesquisar. O testemunho de Cosme, o testemunho que ele deu na Canção Nova. Que testemunho lindo daquele homem. E até hoje ele foi tocado, resgatado pela graça e é missionário na parte da música, da pregação. E tantos outros testemunhos. Padre Adriano Zabanai, da Canção Nova, também um ex-usuário de droga, testemunho lindo. E tantos outros, Frei Jorge da Paz, que Deus o tenha, até o próprio Padre Léo testemunha que foi usuário. E veja quantos testemunhos de pessoas que foram tocadas pela graça de Deus e tiveram suas vidas transformadas por essa graça. E se tornaram instrumentos, se tornaram aqueles que levavam também a graça, eram possuidores dessa graça, transbordantes dessa graça, que através do ministério desses homens, quantas vidas foram resgatadas. Quantas almas foram tiradas das garras do demônio através do ministério de tantos homens que já estão com Deus, outros que estão ainda nessa igreja militante, peregrina, fazendo a missão, levando a palavra da salvação, sendo instrumento nas mãos do Senhor. Pedra que os pedreiros construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Então muitas vezes as pessoas olham, rejeitam, isso aí não vale nada, esse aí não tem jeito e tal. E Jesus pega e diz, tem jeito. E faz daquele irmão um instrumento que vai tocar em tantos corações e libertar tantas almas das garras do demônio, porque Deus é misericórdia. São Francisco de Assis, ele sempre refletia nisso, dizendo que aqueles olhos de Deus que tudo vê, olhou lá de cima e não viu criatura mais vil, mais insignificante, mais pecadora, mais desprezível do que ele. E lançou sua grande misericórdia, lançou seu amor, para que ficasse bem claro que toda aquela ação do ministério de Francisco de Assis ficasse bem claro para a humanidade que não era obra dele, não era dele, vinha de Deus, que é misericórdia. Que pegou aquele pecador, aquele jovem que vivia nas ruelas de Assis, fazendo badernada nas madrugadas, se embriagando, pegando dinheiro porque era rico e bancando ali para a juventude a embriaguez, e aí
sempre era o líder da juventude, porque tinha dinheiro para bancar as farras e tudo mais. O homem que desprezava os leprosos, naquele tempo os leprosos viviam em leprosários distante da cidade de Assis, não podia entrar na cidade, era condenado a andar com chocalho, como bicho, para quando qualquer cidadão de Assis que estivesse andando pelo bosque, escutasse o badalar de um chocalho, se desviasse porque por ali podia vir um leproso. Francisco de Assis corria as léguas de um leproso. Mas foi tocado pela graça de Deus. A graça de Deus toca na vida de São Francisco de tal forma que aquele homem que desprezava os leprosos se torna agora doutor dos leprosos, aquele que vai cuidar, aquele que vai tocar nas chagas, nas feridas, colocando remédio, cuidando, aquele que vai dar um beijo, né? É o desafio, o primeiro desafio de Francisco de Assis, quando a graça de Deus entra no coração dele, ele diz: o primeiro leproso que eu encontrar, eu vou dar um beijo. E aí, num certo dia, vem Francisco de Assis, agalopa o seu cavalo, escuta o badalado do chocalho, ele freia o cavalo ali e fica aquela luta, o coração bate forte. E ele diz: eu corro ou eu vou cumprir o que eu disse? Eu corro, e ele ficou aquela luta ainda no começo de sua conversão, no início do seu chamado. E aí, aquele propósito que ele tinha feito com Deus, ele diz: eu vou cumprir. Ele desce daquele cavalo e vai. E se aproxima daquele leproso que estranha, que fica ali, paralisado com aquela atitude daquele homem, um homem lá de Assis, de famílias fidalgas, um homem rico, filho do Pedro Bernardone, o maior comerciante dos tecidos mais finíssimos na cidade de Assis. Aqui, se aproximando de mim, um leproso condenado a viver com a minha lepra, a viver com as minhas chagas, e morrer aqui à míngua, morrer abandonado, desprezado. E São Francisco encosta e dá um beijo. Diz a biografia no livro Irmão de Assis, do Frei Inácio Larranga, que um beijo sonoro, que se escuta o estralar daquele beijo no rosto chagado do mendigo. E aí Francisco, ele reconhece que toda aquela graça, quando ele faz uma experiência de Deus, quando a vida dele é impactada com a graça de Deus, que ele começa a fazer as proezas que ele tem feito, ele reconhece que não é dele, é graça de Deus. É graça de Deus. Então essa graça de Deus, meus irmãos, ela não faz distinção de pessoas, é como a luz. A graça de Deus é como a luz. Se você acende uma luz aqui e coloca debaixo dela uma imaculada flor e uma coisa impura, uma poça de lama, uma sujeira, a luz vai iluminar tanto a imaculada flor, a delicada flor, quando vai iluminar aquela poça de lama com sujeiras, sem se contaminar, sem se sujar. Assim a graça de Deus, ela vem no pecador, transforma a vida do pecador. E aquele homem, aquela mulher que vivia no pecado, que vivia na desgraça, é agraciado. Que vivia na miséria do pecado, a grande misericórdia desce, a miséria do miserável o envolve e lava. E levanta aquele homem e aquela mulher para ide e evangelizai. Leva a minha palavra, leva o meu amor, leva a minha graça. E quantas almas foram tocadas e são transformadas através da vocação do ministério de Francisco de Assis. E tantos outros que surgirão, que vão surgir e que estão em caminhada nos dias de hoje. Então, meus queridos irmãos, a pedra que os predeiros rejeitaram tornou-se pedra angular. E isso aqui falando-se de Cristo, que foi rejeitado pelos seus, rejeitado pela igreja da época, pelos sumos sacerdotes. Confrontamos com a realidade de hoje de todos aqueles que são rejeitados. Todos aqueles que são rejeitados, seja em qual for a camada da sociedade, seja na área religiosa,
seja na área civil, e aí por diante. Qualquer pessoa que é excluída é rejeitada. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Deus faz isso. Deus exalta os humildes, rejeitando os soberbos, como diz São Tiago. Deus derrama sua graça na vida dos humildes, rejeitando os soberbos. Deus faz daquele pequeno que é humilhado exaltado. E Deus faz, porque Ele é Deus, rico em misericórdia, daquele que é excluído, marginalizado, condenado por uma sociedade hipócrita. A gente ouviu muito isso, Jesus falar dos fariseus hipócrita, raça de víbora, túmulos caiados. Muitas vezes a hipocrisia da humanidade sepulta mais do que as grandes guerras, porque na exclusão a pessoa vai sendo cada vez mais abandonada e deixada de lado, e muitos não conseguem mais voltar, muitos não conseguem mais se encontrar, muitos perdem até mesmo fisicamente a sua vida, porque a exclusão, porque a rejeição, porque o preconceito, porque a hipocrisia foi talvez o único empurrão que faltava para a pessoa descer do precipício. Só faltava aquele empurrãozinho. A pessoa já estava lá na sarjeta, na miséria e tudo, e aquejando só. Foi a última pedrada para o último suspiro. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nós possamos cada vez mais, diante da grande misericórdia do Senhor, sermos misericordiosos. Como nós gostamos de ir ao confessionário, aí chegar lá, encontrar o padre que pressiona Cristo, e aí você pode contar o pecado que for, mais horrendo que for, você vai encontrar uma face serena, Cristo, ali, na pessoa do sacerdote, que vai ouvir. A gente não vê preconceito, não vê cara feia, a gente sente a presença de Deus. E quando a gente sai dali, como diz aquela parábola lá em Mateus, a gente encontra um irmão que às vezes uma ofensinha de nada ou coisa criada, a gente quer o estrangular e dizer: você me ofendeu, como diz o Evangelho. A gente é agraciado, é perdoado, mas não tem capacidade de perdoar. Enquanto que no Pai Nosso nós rezamos: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem se ofendido. Meu amigo, se eu não estou perdoando, eu estou rezando uma mentira. Toda vez que eu rezar o Pai Nosso, eu estou mentindo. Perdoa o meu pecado assim como eu perdoei. Será que eu perdoei? Será que eu perdoei? E não é mascarar para o mundo, mascarar para a sociedade, mascarar para um grupo que eu perdoei. Importa Deus. Então é que o meu perdão, que a minha atitude de ir ao meu irmão, de amá-lo e perdoá-lo, seja sincera e não maquiada, e não aparência para o mundo. Porque quando eu quero aparentar para o mundo, eu vou desaparecendo da presença de Deus. E quando eu não quero aparentar para o mundo, eu vou aparecendo diante de Deus. E isso é o que importa. Então, meus queridos irmãos, que fique essa frase do Evangelho, esse versículo do Evangelho. A pedra que os construtores rejeitaram torna-se e tornará-se sempre pedra angular. Isso é obra do Senhor, é uma maravilha aos nossos olhos. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão do dia de hoje, da palavra da Santa Liturgia que a Igreja nos traz. Peço a você que, se não é inscrito no canal, se inscreva, indique esse canal a outra pessoa para que possa se inscrever, deixe seu like, contribua para que este meio de evangelização pelo YouTube possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam ser atingidas com a palavra de Deus pelas redes sociais.
Fico a minha gratidão, o meu agradecimento a cada um de vocês. Fica com Deus que eu vou com Ele, paz e bem, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Amém.